perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.
Amém. Que coisa muito especial viver esse tempo em que nós aqui na Igreja da Orla e você na sua casa podemos integrar uma proposta e viver nesse tempo uma virada em família. E eu queria agradecer por você estar conosco através do canal do YouTube da Igreja da Orla, participando deste culto ao nosso Deus. Então seja bem-vindo a esse tempo de adoração, de celebração que estaremos vivendo. Num olhar do passado, agradecendo a Deus tudo que vivemos, no reconhecimento do presente por tudo aquilo que ainda haveremos de viver e sobre uma perspectiva de futuro, da construção daquilo que vivemos para aquilo que viveremos daqui a pouco, não apenas no ano de 2021, mas tenho dito todos os anos da nossa vida. E eu queria orar nesse momento, colocando diante de Deus a nossa vida, que estamos aqui na igreja, e a sua vida e a sua família, onde você está. Vamos juntos orar ao nosso Deus? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, através deste culto, de poder expressar o nosso reconhecimento como filhos teus, do que o Senhor representa para nós. Um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai consolador, um Pai misericordioso, um Pai que em todo momento alivia-nos a dor, minimiza o nosso sofrimento, retira de nós a angústia, estabelece sobre a nossa vivência o consolo. Ó Deus, muito obrigado, porque nesse tempo do ano de 2020, nós passamos por muitos momentos difíceis, mas que bom saber que o Senhor não apenas cuidou de nós, mas o Senhor nos deu a capacidade de vencer este ano. Este ano marca as nossas vidas, a nossa história, mas marca também este ano a nossa dependência do Senhor e principalmente as intervenções e todas as maravilhas, os milagres que o Senhor realizou neste ano. Muito obrigado. Receba esse nosso culto que vem da nossa alma para o Senhor, na sinceridade, na integridade daquilo que o Senhor representa para cada um que aqui está na igreja, neste momento, celebrando, nessa última hora do ano de 2020, para aquilo que viveremos de forma maior sobre todo o ano de 2021 e os anos subsequentes. Receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Não há como nós vivermos esse tempo sem nos lembrarmos de tantas situações, de tantos momentos que nós vivemos nesse ano de 2020. Estamos aí praticamente nas últimas horas deste ano, próximos à entrada de um novo ano, mas nós precisamos nos lembrar de tudo que nós vivemos, de toda situação, de todo momento, de cada circunstância, e não há como viver isso, enfrentar ou estar diante desse tempo, sem nos lembrarmos da bondade, da misericórdia do nosso Deus. É com este coração, é com coração de gratidão, louvor, exaltação ao nosso Deus, que nós estamos aqui juntos nessa noite, para celebrarmos e cultuarmos o nome do Senhor. O que nós traremos ao nosso coração? O que traremos à nossa memória? Precisamos trazer à nossa memória o que nos diz Lamentações no capítulo 3, no versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Podemos olhar para trás e verificarmos várias coisas, vários momentos, mas nós podemos nessa noite trazer ao nosso coração, à nossa memória, o que nos traz esperança. Nós vamos orar mais uma vez agradecendo ao nosso Deus, entregando ao Senhor esse culto, esse momento, para que o Senhor possa continuar gerando no nosso coração gratidão, louvor por tudo aquilo que nós vivemos, por toda a experiência, por tudo que marcou a nossa vida nesse ano, mas ainda tem muito de Deus para as nossas vidas, ainda nessas últimas horas, que Deus possa continuar falando ao seu coração, aos nossos corações nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos, ó Deus, como diz a Tua palavra, queremos trazer à memória o que nos traz esperança. Pai, nos permita nesse tempo, ao olharmos para trás, ao olharmos, ó Deus, para o retrovisor da nossa vida, e verificarmos, ó Deus, tantos acontecimentos, tantas lutas, tantos desafios, tantas conquistas, tantas alegrias, tantos momentos que nós vivemos nesse ano de 2020. Estamos juntos, reunidos, como igreja, como família nesse tempo,
para reconhecer, para louvar, para bendizer o Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram e continuam se renovando sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela bondade do Senhor que nos segue todos os dias. E nos ajude, ó Deus, trazer ao nosso coração, como o profeta Jeremias disse, nos ajude a escolher aquilo que nos traz esperança. A olharmos para trás, que possamos focar na bondade, misericórdia, amor, graça do Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, e nós estamos diante do Senhor, e a Ti estamos juntos para agradecer por mais um ano, e juntos estamos nesse momento para louvar e bendizer e entregar, ó Deus, mais um ano que viveremos com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Assim nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A declaração de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fala sobre sua divindade ao destacar dois de seus atributos, irmãos: a imutabilidade e a eternidade do nosso Deus. Isso está em Hebreus 13, 8. Somente Deus é imutável e eterno. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então isso significa que Ele também é Deus. Jesus Cristo é o mesmo, Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é imutável. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor.
pastor e nada nos faltará. Nós vamos cantar sobre isso. Nós vamos ministrar na nossa vida e na vida de vocês, queridos, mais uma vez, porque o Senhor, a cada dia, tem sido o Senhor que cuida de nós, o Senhor que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Contigo, Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu vou, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. contigo, Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu vou, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continua. se eu andar, E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu vou, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Amém, Jesus. Que o nosso lar seja consagrado ao Senhor. Quero te convidar nesse instante, você que está cultuando ao Senhor aqui, no templo, você que está na sua casa, a declarar junto com a sua família. A você declarar a consagração do seu lar ao Senhor, dedicando a cada dia a sua família no altar do Senhor e agradecendo ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido com todos nós. Embora em tempos difíceis, mais uma vez a gente pode estar junto, em privilégio, num culto, diante do Senhor, dizendo ao Senhor: quero consagrar o meu lar a Ti, Jesus. Quero consagrar a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, minhas cunhadas. Você também pode dizer isso, seus irmãos, toda a sua descendência.
será abençoada. Isso está na palavra do Senhor, amém? Vamos cantar, vamos declarar isso? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Boa noite, meus queridos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós encontramos Jesus dando uma ordem aos discípulos para eles irem, ensinarem, pregarem, curarem. E depois dessa experiência, eles voltam e têm um tempo a sós com Jesus novamente. É interessante porque essa passagem também serve de reflexão para eu e você nesta noite. Nós, neste ano, fizemos uma retrospectiva quando nós começamos. E agora nós estamos como os discípulos. Vivemos muitos desafios, vivemos tantas coisas neste ano, como nós no início deste culto estávamos olhando para o retrovisor. Mas agora, assim como os discípulos, nós nos encontramos em um momento onde eles precisam responder uma pergunta a Jesus. Eles se encontram no hoje. E Jesus então pergunta para eles: vocês viveram muitas coisas, vocês experimentaram muitas coisas, vocês passaram muitas coisas, ouviram muitas coisas ao meu respeito, mas e vocês? No versículo 20, ele pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós estamos a poucos minutos de encerrar este ano. Eu e você vivemos grandes desafios, grandes emoções, mas e hoje? Se Jesus chegasse aí na sua casa, se Jesus fosse passar essa virada do ano aí do seu lado, ao vivo e a cores, e fizesse essa pergunta a você: quem eu sou para você? Qual respostas eu e você daríamos a Jesus? Diante de tudo que nós já vivemos,
diante do hoje, do momento em que nos encontramos, de como você está agora, de como está a sua vida espiritual neste momento, qual a resposta você daria a Jesus para essa pergunta? E é isso que eu gostaria de deixar ao seu coração para refletirmos, e gostaria de orar com você. Feche seus olhos e pense nessa pergunta, nessa oração. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos porque realmente vivemos muitas coisas. Mas Deus, nós precisamos responder sim a esta pergunta. Nós servimos a um Deus que é presente. Nós servimos a um Deus que esteve conosco em tantos momentos da nossa vida, até esses 45 do segundo tempo deste ano que nós estamos encerrando. Mas Senhor, o que eu responderia para o Senhor? Se o Senhor viesse aqui na minha casa agora, se a campainha tocasse nesse exato momento, e o Senhor fosse passar essa virada de ano aqui em casa, com a minha família, comigo, e me fizesse essa pergunta, o que eu responderia ao Senhor diante de tudo que eu vivi? Senhor, em nome de Jesus eu te louvo, porque o Senhor é um Deus conosco, o Senhor é um Deus Emanuel, o Senhor é um Deus presente, em tudo o Senhor se manifestou, nisso que eu pude viver, que o Senhor me concedeu viver neste ano. Pela graça do Senhor, eu fecho esse ano, tendo essa certeza de que o Senhor está comigo. Mas eu quero me aproximar ainda mais, neste ano que breve se iniciará. Quero testemunhar mais do Senhor, quero buscar mais respostas para essa pergunta. Quero continuar louvando o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe. Amém, David. Que bênção. Irmãos, esse ano de 2020 parece que voou, como normalmente nós temos a expectativa de cada ano, porque nos envolvemos tanto no ano que o tempo passa e a gente nem percebe. Estamos no dia 31 do mês de dezembro desse ano. Estamos na última hora. Estamos vivendo agora o fechamento daquilo que nesse ano nós nem imaginávamos passar a enfrentar. Eu não apenas vejo a pandemia do Covid-19, mas vejo também tantas situações que marcaram as nossas vidas nesse ano de 2020. Nós podemos ver aqui no Brasil e no mundo muitas circunstâncias que realmente retrataram a nossa necessidade maior de Deus. E é por isso que esse momento se torna um momento de gratidão por aquilo que envolve o nosso reconhecimento de Deus na nossa história universal. E nós, nesse momento, vamos viver um tempo em que, olhando para aquilo que está agora na nossa vida, conforme o David colocou, nós vamos colocar a nossa fé para ser uma fé que rompa, não apenas numa virada de ano, mas os obstáculos e as dificuldades que sobre nós vierem. Nesse tempo que nós estivermos cantando esse cântico, vai aparecer no seu visor aí, tanto no smartphone, com a sua Smart TV, a oportunidade de você consagrar o seu dízimo, consagrar a sua oferta. Nós fizemos uma campanha nesse final de ano, em específico, para aquisição de materiais para a transmissão dos cultos da nossa igreja. Nós temos a necessidade de uma câmera nova, de alguns outros materiais. Todo o valor que nós levantarmos nesse tempo será revertido para a compra desses itens, desses equipamentos, para podermos oferecer o nosso melhor a Deus. Então, você pode contribuir e você pode usar esse mecanismo que está aí como oferta de amor, específica e direcionada para o Senhor, através da nossa igreja, para abençoar o ministério de transmissão dos nossos cultos. Mas, além disso também, você pode estar aniversariando hoje, no último dia do ano. E nós queremos agradecer a Deus também pela sua vida. E você pode também, nesse momento, olhar para tudo que você viveu, de forma pessoal ou até mesmo familiar. E você também pode compartilhar com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, sua irmã aí, como foi esse ano. E nós podemos cantar juntos, não apenas o que já vivemos, mas o que estamos vivendo, e romper com fé sobre aquilo que está ainda à nossa frente. Nós vamos cantar esse cântico, a equipe vai estar aqui, assumindo esse lugar, e nós juntos vamos colocar pela fé o que haveremos de continuar vivendo neste ano, nesses últimos minutos, para o ano vindouro. E que assim tenhamos esse tempo de consagração da nossa família, dos nossos bens, das nossas vidas ao Senhor.
chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Com fé em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Com fé em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. As vencedoras em Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Glória a Deus. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Toda a igreja de Jesus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que bênção! Esse cântico, para mim, é um dos cânticos mais queridos, porque evoca exatamente uma entrega da nossa fé. E isso fala de uma forma muito pessoal a minha vida, a minha história. Eu espero que esse cântico tenha abençoado esse momento aí em família, nessa virada em família. Eu queria convidar nesse momento a nossa irmã Maria Helena, ela é diaconisa da nossa igreja, e ela também faz parte da Comissão de Indicação 2020-2021. E ela é a relatora dessa comissão. E eu gostaria de pedir a ela para que nesse momento pudesse apresentar os nomes que foram eleitos pela nossa igreja para a diretoria estatutária, também os irmãos que fazem parte do Conselho Fiscal, e ela também apresentará alguns nomes. Então eu queria aproveitar esse momento e abrir em assembleia extraordinária para que pudéssemos não só apreciar esses nomes,
mas também dar posse a estes. Nós não tivemos oportunidade de trazer todos os irmãos aqui na igreja, mas convidamos alguns de forma especial da diretoria estatutária para viver este tempo. Então queria pedir a irmã Maria Helena para poder fazer a apresentação destes nomes. Boa noite. É uma alegria assim grande a gente poder estar agradecendo, né, pelo ano de 2020 e pelos irmãos que puderam trabalhar. E nós queremos entregar, né, o 2021 nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que esses irmãos que vão tomar posse, os que estão aqui agora e os que não puderam estar, que da onde que vocês estiverem na casa de vocês, vocês dizem: eis-me aqui, Senhor, para servir. Nós vamos apresentar a diretoria estatutária. O nosso primeiro vice-presidente é o Rafael Gonçalves Vasconcelos. O segundo vice-presidente é o Daniel Barcelos Mendes. O primeiro tesoureiro, Marcos Mendonça. E a segunda tesoureira, Penha Maria Toneto. A primeira secretária, Juliana Teixeira. E a segunda secretária, Daniele Brito. Conselho Fiscal, Marilda dos Anjos, Juvaci Bastos, Leonardo Caça, Iúquio Nishida e Alcides Pinto. Comitê de Patrimônio, Antônio Pavés, Admir Ângelo de Oliveira, Júlio César Soares, Rodrigo Coutinho, Gilmara Viscovi e Sebastião Borges. Comitê de Mordomia e Finanças, Francisco Torres, Carlos Alberto, Wellington Andrade, Julievson Couto, Alcides Pinto. Comitê Jurídico, Alexandre Figueiredo e Lucimária Adames. Embaixadores do Rei, Marcelo Leal. Mensageiras do Rei, Fernanda Braga. MCM, Elcia Cristina. Ministério de Adoração e Artes, equipe de coros graduados, Elcia Cristina, Ruth Caldas e Paulo Paraguaçu. Líderes de louvor, Adriana Gracindo, Cleidson Magela e Sunames Hernandes. Equipe de teatro, Claudemir Souza, Sandra Souza e Gabriel Valejo. Equipe de coreografia, Iane Freitas e Kézia Schwanz. Equipe de som, Paulo Paraguaçu. Equipe de ornamentação, Maria Helena, Kézia Schwanz, Fabiana Rasch e Nilciene Novaes. E da EBD, nós temos a nossa diretora Mira Krimpel e o vice-diretor Daniel Barcelos e a secretária Lindalva Broedel. Então nós temos aí a apresentação do relatório da Comissão de Indicação e nesse momento nós estaremos orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor receba esse ato de consagração da nova diretoria. Mas antes de orarmos, eu queria agradecer a todos vocês que fizeram parte da diretoria de 2020. Foi um ano muito desafiador, mas Deus esteve presente conosco, fazendo diferença sobre a nossa história. E eu queria agradecer a você que compôs nesse ano de tantas dificuldades a sua oportunidade de honrar o Senhor através do seu dom, cumprindo o seu ministério entre nós. Da diretoria estatutária, nós tivemos como primeiro vice-presidente o pastor Elson, também tivemos o irmão Julie Everson, tivemos como segundo tesoureiro o irmão Claudemir, e estes irmãos foram bênçãos juntamente com outros que permaneceram nessa diretoria. E nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de vocês e desta forma a todos os demais que contribuíram em todas as áreas que puderam ser útil nesse tempo tão adverso que vivemos. Nossa gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Nós vamos orar nesse momento, consagrando os que estão aqui e consagrando a sua vida, aonde você está. Você que é líder, você que está desenvolvendo já esse trabalho Pro 2021 para o reino do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor por aquilo que envolveu o ano de 2020. Obrigado pelos irmãos que puderam contribuir com seus talentos, com seus dons, exercendo e cumprindo o seu ministério. Obrigado, Senhor Deus, pela forma valente destes irmãos, destemida de viverem um ano como foi 2020. Mas, Senhor, diante de Ti,
ao relatório da nossa relatora da Comissão de Indicação, irmã Maria Helena, nós queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor continue a conduzir a diretoria estatutária, que a presidência o Senhor nos tem confiado como pastor desta igreja, ao irmão Rafael Vasconcelos como primeiro vice-presidente, ao irmão Daniel Barcelos como segundo vice-presidente, ao Deus, o irmão Marcos Mendonça como primeiro secretário, a irmã Penha Toneto como segunda tesoureira. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida da Juliana como primeira secretária e também da vida da Daniele como segunda secretária da nossa igreja. Aos membros, ó Deus, da comissão chamado Conselho Fiscal, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada um deles e assim também todos os demais membros, líderes desta igreja, para essa nova forma de servir e sobre a perspectiva de um novo ano como 2021. Que o Senhor receba as nossas vidas, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê a cada momento discernimento, para podermos levar em frente esta obra do Senhor e fazer-se cumprir a Tua vontade. Que o Senhor receba a nossa gratidão e desde agora o nosso ato de consagração, para podermos viver cada dia de acordo com a Tua vontade e fazendo assim o reino do Senhor a partir da Igreja da Orla ser multiplicador. É esta nossa oração, agradecendo por estes irmãos, agradecendo por aqueles que consagraram, mesmo através do processo online dos seus dízimos, a sua oferta em especial de gratidão. Nós queremos reconhecer os aniversariantes, ó Deus, desse dia, desses últimos dias de 2020, e estes nossos irmãos que a partir de amanhã iniciam contando mais um ano de vida sobre o ano de 2021. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Assim, nós estabelecemos o fechamento dessa fase de posse da diretoria estatutária, do Conselho Fiscal, daquilo que envolve a projeção 2021. Obrigado aos irmãos que puderam estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigado, irmã Maria Helena, por estar aqui também. Deus abençoe cada um de vocês. Podem ficar à vontade. Eu queria, nesse momento, chegar um pouquinho mais perto do seu coração. Até porque o pastor Tiago, ele falou ao início sobre o tempo passado. O David falou sobre o tempo presente. E eu queria falar sobre o tempo futuro. Até porque esse tempo, ele começa agora nesse presente. Mas há um texto da palavra de Deus que mostra um momento de retrospectiva, em que, especialmente, o apóstolo Paulo, ele faz uma leitura da sua vida e do que ocorrera ao longo da sua caminhada. E é interessante porque o texto de Atos capítulo 9 é riquíssimo em detalhes da sua experiência com Cristo. O que ele era antes, perseguidor, e passa a ser depois a sua conversão, ser perseguido. E eu gostaria de pensar com vocês sobre um versículo especial, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, onde nós encontramos essa retrospectiva que o apóstolo Paulo faz da sua caminhada, da sua história. Nesse ano de 2020, nós podemos olhar sobre vários ângulos da nossa vida pessoal, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar. Nós podemos olhar sobre a nossa vida eclesiástica e espiritual. Nós podemos olhar sobre a perspectiva profissional, acadêmica, e ver que há uma redescoberta das nossas vivências. E é interessante perceber como vivemos um ano de milagres, um ano em que as bênçãos do Senhor fizeram parte do primeiro dia do ano até os últimos minutos que estamos vivendo deste ano de 2020. E é interessante que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 22 de Atos, ele faz essa retrospectiva no ato de defesa daquilo que ele, enquanto apóstolo, estava vivendo ali em Jerusalém. E ele detalha o que ele vivia e o que ele viveu. Mas olha que interessante, a partir do versículo de número 11, quando nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo menção do texto de Atos 9, onde ele diz: como eu não enxergava nada por causa do esplendor daquela luz, eu cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. E um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias,
que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, volte a ver. E naquela mesma hora eu o vi. Então ele disse: o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Pois serás uma testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. E aí o texto continua falando da experiência que o apóstolo Paulo vive de Jerusalém, com essa relação com Ananias, e aí como um processo vivificador de levar o evangelho a tantos lugares, através das suas viagens missionárias, e até o ponto de viver aqui no capítulo 22, o seu retorno para Jerusalém, e viver esse momento específico que ele aqui passa. Mas o versículo 16, ele traz para nós algumas questões importantes para que nós, como família, possamos fazer uma virada, ou viver uma virada naquilo que nós estamos enfrentando agora, na passagem do ano 2020 para 2021. E essa virada em família, ou essa virada na sua história, ela começa a partir de uma atitude, que no versículo 16 diz: quando Ananias chega para o apóstolo e diz: agora, por que te demoras? E é interessante nós vermos que nós retardamos muitas coisas na nossa vida. Esse ano de 2020, acolhendo talvez uma tendência muito natural nossa de deixar as coisas para a última hora, nós temos um bom álibi, principalmente aqui no Brasil, de março até agora, onde a pandemia, ela meio que assustou, ela meio que fez com que os nossos projetos não se desenvolvessem na sua totalidade, e nós ficássemos ainda mais de forma passiva e talvez em alguns momentos segurando aquilo que deveríamos fazer, as decisões, as escolhas, as ações da nossa vida. E é interessante que essa pergunta cai como luva para nós hoje. Por que nós demoramos tanto de fazer algumas coisas? Por que nós demoramos tanto de assumir alguns compromissos, algumas responsabilidades? Sabe, esse ano de 2020, como você faz em todos os anos, você cria uma expectativa para o ano, você assume possibilidades de mudanças, e você, no desenrolar do ano, vai diminuindo a sua força, a sua intensidade, a sua coerência e a oportunidade de praticar aquilo que você havia dito que faria. Então, eu posso fazer essa pergunta como uma pergunta pessoal a você e a sua família? Então eu posso dizer: por que você está demorando tanto para fazer algumas coisas que precisa ser feito? Eu posso fazer uma pergunta enquanto família: por que vocês, enquanto família, estão demorando tanto em tomar uma decisão, em firmar um compromisso? E aí nós podemos encontrar, a partir dessa pergunta, algumas possibilidades. O versículo 16 diz que o apóstolo foi desafiado a se levantar. Sabe, ele estava numa posição, numa condição de caído. Sabe, muitas vezes nós somos nocauteados pelo medo, nós somos nocauteados pela ansiedade, nós somos nocauteados pela nossa vaidade, nós somos nocauteados pelas nossas preocupações, e isso nos deixa no chão. Para nós começarmos esse processo de virada, quer seja na vida pessoal ou na vida familiar, a primeira coisa a fazermos é nos levantar. Nós não podemos continuar prostrados, caídos, desanimados, abatidos. Nós não podemos viver a perspectiva daquilo que envolve a negatividade. Levantar-se aqui é se colocar em prumo, é colocar-se direito, é evidenciar a sua vida para os próximos passos, as próximas ações. Deitado, caído, prostrado, nós não conseguiremos avançar como faremos de pé. Parece ser lógico, ou parece ser muito fácil isso, mas nós sabemos que não é.
Porque se tivesse sido fácil, ou se fosse fácil, nós estaríamos vivendo uma realidade diferente. Nós já teríamos colocado em prática muitas coisas na nossa vida. E por que nós ainda não colocamos? Porque é difícil se levantar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor está com a mão erguida para nós, para nos levantar. A Bíblia diz que o homem pode cair, mas só Deus pode nos levantar. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Entender que muito das nossas demoras, ou da nossa demora em especial, se dá pelo fato da gente querer se levantar sozinho. E Deus nessa noite nos diz, eu estou com a mão estendida para te ajudar, para que você possa ter a condição de estar de pé novamente. Então, para dar essa virada na vida pessoal ou na nossa família, nós precisamos entender que não precisamos empurrar para frente, demorar as circunstâncias que vivemos. Nós podemos simplesmente assumir agora, nesse momento, uma realidade transformadora, uma passagem, o sobrepor sobre o marco da nossa vida. E a primeira coisa é se levantar. A segunda coisa que precisamos fazer no versículo 16 é ser batizado. Olha, o batismo é o morrer para a nossa vida terrena, material, humana, e nascer novamente para uma nova vida em Cristo, onde o nosso viver seja plenamente Cristo. O ser batizado, então, se torna uma expressão pública da nossa fé, de que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos a nossa vida para Deus. Como é importante para mim e para você, neste momento, entender isso. O batismo representa um ato de mudança, em que nós publicamente assumimos esse compromisso e não abrimos mão de caminhar com Deus. Nesse novo ano de 2021, nós precisamos começar vivendo um processo de testemunho do que Deus representa para nós e do que nós queremos viver para Deus. Sabe, talvez você tenha demorado para se batizar e seja esse o tempo para você tomar a decisão. E logo que a gente passar essa pandemia, esperamos que esse primeiro trimestre de 2021 a gente consiga realizar o primeiro batismo depois desse tempo de pandemia. E quem sabe você possa estar nesse batismo. Esse batismo que envolverá a sua atitude, sua postura, sua decisão. Mas também você poderá ter uma atitude, uma referência simbólica do batismo, para poder testemunhar que você não viveu de forma amedrontada, covarde, egoísta, hedonistamente, mas você viveu de uma forma totalmente dependente de Deus. E por isso esse batismo representa um compromisso que você passa a ter com Deus, de forma absoluta, daqui para frente, não apenas para o ano de 2021, mas sobre todos os anos da sua vida. Terceira atitude que nós encontramos aqui e que o apóstolo Paulo estabelece está na sequência do versículo 16. E lava os teus pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. E é interessante para nós pensarmos sobre isso. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver esse novo de Deus numa forma purificadora, numa referência de santidade. E sabe, nós só conseguimos viver isso quando nós nos apresentamos completamente diante de Deus. Quando a nossa vida se faz de forma completa e absoluta aos braços do Senhor. E permitir que esse processo gere purificação na nossa mente, no nosso coração, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, é algo maravilhoso. E eu quero desafiar a você, nessa virada deste ano, a você assumir um compromisso de santidade na sua vida, um compromisso de viver a pureza dos seus pensamentos, a verdade nas suas palavras. E por último, nós encontramos no versículo 16 que nós devemos fazer de forma constante, contínua. Por isso que o verbo aqui se encontra na nossa língua portuguesa no gerúndio, invocando continuamente o nome do Senhor. Se queremos viver de fato uma virada transformadora na nossa vida, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos batizar, nós precisamos nos purificar, viver a santidade, e nós precisamos viver de forma contínua, assumir de forma a cada dia
num ato contínuo de Deus à nossa vida. Ele ser o Senhor da nossa história. Por que às vezes demoramos tanto? Porque nós invocamos o Senhor apenas nos momentos de aperto, e não numa sequência, num ato contínuo de viver na dependência de Deus. Eu quero desafiar a você, nessa virada de ano, para que você vire não apenas uma posição, ou assuma uma posição diante de Deus, como filho amado ou filha amada dele. Eu quero que você também se sinta desafiado a viver isso como família, e mais, que você faça isso como um profissional, como um vocacionado, como um instrumento de Deus para exercer o seu ministério e cumprir a sua missão aqui na terra. Por isso, esses itens farão parte do nosso momento para frente, para o futuro. Porque, como o apóstolo Paulo faz aqui muito bem, a sua retrospectiva, ela é mantida inicialmente por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele fazia desde o verso 1, entendendo que era o seu melhor, mas tudo muda quando ele tem uma experiência pessoal com Jesus e ele cai, ele se prostra e fica plantado no chão. E aí vem Ananias, tira a cegueira dele, exorta-o e ele começa a viver de forma constante a vontade de Deus. Nessa noite, Deus quer que levantemos, que vivamos um compromisso maior com o Senhor, que assumamos a santidade na nossa vida, para poder viver constante a invocação, a dependência, a busca do nosso Deus. Eu quero orar neste momento e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija, para que esta palavra possa alcançar o seu coração e que possamos fazer com que este tempo seja uma virada na nossa vida, uma virada em família. Vamos orar? Senhor, que privilégio poder partilhar esta palavra nesses últimos minutos do ano de 2020. Quero diante do Senhor pedir que ela se torne uma palavra viva para o nosso coração, para que nessa virada de vida pessoal e vida familiar, nós não possamos continuar demorando, retardando o agir do Senhor na nossa vida e o nosso compromisso diante do agir do Senhor. Por isso, nesta noite, nós assumimos um compromisso de realmente fazer com que este tempo seja um tempo de total mudança e transformação na nossa vida, na nossa história. E que o Senhor continue sendo bendito e, ó Deus, sempre um Deus grande e poderoso sobre aquilo que somos e fazemos. Receba a nossa oração e o nosso tempo de consagração diante do Senhor. É o que nós te pedimos, fechando esse ano de 2020 e olhando com toda a fé para o ano de 2021, porque nós cremos que mais do que um ano, nós estamos sendo conduzidos para um futuro não imediato simplesmente, mas um futuro ainda maior, de nos encontrarmos com a Jerusalém celestial, com a proposta do Senhor da nossa salvação, de poder estar com o Senhor para todo sempre. Senhor, que a nossa virada agora se torne uma virada que nos leve a alcançar objetivamente a eternidade que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos aqui, Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar esse cântico, Jerusalém, e nós vamos ter essa última expressão do nosso culto desta virada. E esse tempo nós vamos interromper daqui a pouco para fazer uma oração, e nós vamos fazer a contagem regressiva dos 10 últimos segundos desse ano de 2020, tudo bem? Então nós vamos cantar e vamos celebrar ao nosso Deus nesse cântico triunfante sobre essa cidade celestial que o Senhor tem para nós. Cidade, morada de Deus. João viu um novo céu. Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza. Não há igual o trono dourado adiante do céu. Muito mais ele viu. Também quero ver, eu vou morar na cidade de Deus. Jerusalém, Jerusalém, quero andar nas ruas de ouro.
quero agradecer muito todas as pessoas que estiveram aqui conosco nesse culto. E eu quero aproveitar esses últimos minutinhos e eu quero orar ao Senhor nesse momento. E se você se sentir bem na sua casa, eu queria desafiar você a se ajoelhar comigo, a você segurar as mãos do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, e nós juntos de joelhos, nós agradecemos ao Senhor pelo ano de 2020 e juntos nós intercedermos pelo ano de 2021. Tudo bem? Podemos fazer isso? Se ajoelhe na sua casa, eu vou me ajoelhar aqui nesse momento, a minha equipe, todas as pessoas que estão aqui, se quiserem sentir a vontade, também poderão fazer isso. Nós estamos vivendo juntos, integradamente, esse fechamento do ano de 2020 com você. Vamos orar. Senhor, que privilégio nós temos neste momento de ter os nossos joelhos abraçados por esse chão. Nós muitas vezes nos sentimos altivos, vaidosos, soberbos, egoístas, o que somos como homens, mas isso nos faz tanto mal. Nós queremos reconhecer a nossa finitude mais do que conhecemos, e esse momento em que nós colocamos o nosso joelho no chão, nós reconhecemos que nós viemos do pó da terra, que nós somos limite para nós mesmos, mas nós podemos nos transformar na obra-prima que o Senhor estabeleceu, dando fôlego de vida sobre nós, a alma sobre aquilo que ultrapassa o pó da terra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos criado. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos direcionado até aqui. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2020. Nós somos gratos ao Senhor porque crescemos muito nesse ano. Nós reconhecemos mais do que nunca esse limite que nós precisamos ter sempre à nossa vida. Pai, obrigado por nos dar vitórias, por realizar milagres sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor por cada situação vivida e por mais difícil que tenha sido. Obrigado, porque o Senhor nos deu a condição de prevalecer. Estamos respirando agora, sem a necessidade de um respirador, porque o Senhor tem nos ajudado. Nós não conseguimos entender por que algumas pessoas se foram nesse ano. Nosso coração se sente em prejuízo, ele se dilata diante, ó Deus, de perdas que foram vividas nesse ano. Mas nós reconhecemos a sua soberania, o seu poder, ó Deus, a sua permissividade para nos fazer como nação, como pessoas, como seres humanos, como sociedade, uma oportunidade crescente de vivermos o melhor do Senhor. Obrigado, Pai. E agora nesse momento, Pai, abençoa-nos nesse novo ano de 2021. Faça diferença sobre a nossa vida, Senhor. Continue agindo sobre a nossa história, porque nós queremos não apenas ficar prostrados, mas a partir daqui, no nosso limite, nós queremos nos levantar e nós queremos, ó Deus, adorar o Senhor em todo e qualquer momento, sobre toda e qualquer circunstância, porque é o Senhor a referência maior da nossa vida, da nossa história. Receba desde já a nossa gratidão pelo ano de 2021, um ano de diferenças, mas um ano de vitórias, um ano marcado talvez nesse primeiro momento por muitas dúvidas, mas um ano que se fechará sobre uma perspectiva de muitas convicções. Nós cremos que isso resultará de um ano de 2021 em torno da generosidade do Senhor. Esteja conosco, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família nessa virada de vida pessoal ou em família, sobre todos os ângulos do futuro. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, eu quero aproveitar esse momento que estamos a fechar os últimos segundos de 2020. E eu quero que você aí na sua casa se levante agora aí, traga a sua família para perto de você e nós vamos celebrar esses últimos 10 segundos, tá bom? Atenção, atenção, vamos começar agora, hein? Olha lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 2021 para você, para sua família. Deus abençoe. Vamos celebrar este novo ano de 2021
Deus seja exaltado e glorificado sobre todos nós. Aleluia! E pela fé, vamos viver esse ano de 2021, o ano da generosidade. Que Deus possa nos ajudar. Muito obrigado pela sua sintonia aqui. E vamos continuar celebrando, nos abraçando, porque é em casa. E aqui, em casa, nós também podemos abraçar. Deus abençoe.